Olá, eu quero divulgar um trabalho da Unasp sobre o tema A Mensagem da Saúde Adventista na Pandemia. É uma live feita com vários médicos e ela está disponível no YouTube. Eu tirei uma pequena parte dessa live, que é a participação do Dr. Benício Pereira, do Centro de Vida Saudável, e ele faz uma relação da síndrome metabólica com o Covid-19. Ele começa citando uma passagem bíblica do Velho Testamento, de Êxodo 15, 26, na qual Deus fala ao povo de Israel que se o povo de Israel for fiel aos seus mandamentos e aos seus estatutos, não sobreviria sobre eles as doenças dos egípcios. E que doenças seriam essas? Ainda em Levítico, no capítulo 3, Deus também menciona a questão da gordura animal, que não deve ser consumida. Em relação a essa questão das doenças dos egípcios, o projeto Horus, que foi um projeto realizado por duas universidades, a Universidade da Califórnia e a Universidade de Al-Azhar do Cairo. Elas realizaram uma pesquisa por meio de um exame minucioso em 52 múmias no Museu do Cairo e constataram que quase metade dessas múmias tinha aterosclerose, que é o entupimento das veias e artérias. Uma dessas múmias era a princesa Amada de Amon, filha da Lua, o nome da princesa. Ela faleceu com 40 anos aproximadamente. E segundo a pesquisa, se ela estivesse viva hoje, ela iria precisar de pontes de safena para vascularizar o coração. Essas múmias elas viveram mais ou menos em 3.500 anos atrás, 1545, 48 antes de Cristo. Época que coincide com o período em que o povo de Israel esteve cativo, escravo no Egito. Então, desde aquela época, Deus já falava sobre a síndrome metabólica. E o que seria essa síndrome metabólica? Segundo o Dr. Benício Pereira, são 5 parâmetros para diagnosticar a síndrome metabólica, né? Número 1 seria o HDL, que é o bom colesterol em nível baixo. O número 2 seria triglicérides elevados, né? Número 3 seria obesidade central, que é essa parte abdominal. Número 4, glicemia alterada. Não necessariamente diabetes, mas glicemia alterada já se enquadra na síndrome metabólica. E número 5, hipertensão. Existe um denominador comum nesses 5 problemas, que seria a resistência periférica à insulina. O que é isso? O pâncreas ele produz insulina e a insulina ela é responsável por controlar a imunidade e evitar processos inflamatórios, né? E quando a pessoa tem resistência à insulina, as células elas não conseguem captar de forma adequada essa insulina, o que vai resultar num processo desenfreado, né? Num processo inflamatório desenfreado. E é aí que converge a síndrome metabólica com Covid-19, porque os exames confirmam que o Covid-19 é uma enfermidade inflamatória, né? Que a pessoa entra no estado desenfreado de resposta imune. Então, se a pessoa já tem síndrome metabólica e adquire Covid-19, as chances de ela responder de forma satisfatória ao Covid-19 se tornam pequenas, né? E às vezes até mínimas. Por exemplo, no caso da hiperglicemia. A hiperglicemia ela leva o organismo ao estado de menor capacidade respiratória por causa da glicação da hemoglobina, que seria hemoglobina associada à glicose. Então, se a pessoa já tem essa
dificuldade de respirar, né? Por causa da hiperglicemia e adquire Covid-19, ela acaba tendo chances mínimas, né, de poder resistir a esse tipo de problema. E existe também o aumento da probabilidade de ela desenvolver uma trombose, que não é somente o entupimento das veias das pernas, né, mas o coração vai ter dificuldade de bombear sangue para o organismo inteiro. E aí vai acabar também prejudicando a questão da oxigenação dos órgãos, né? E o que o Dr. Benício Pereira chama de chuva de citocina, que seria a questão da morte inflamatória, né? O organismo ele fica num quadro exacerbado, né? De processo inflamatório. E segundo algumas pesquisas realizadas no Reino Unido, as pessoas que adquirem Covid-19 e vão para uma UTI, 72% dessas pessoas, elas possuem problema de sobrepeso e também possuem sintomas de síndrome metabólica. Segundo o Dr. Benício Pereira, outras cepas poderão vir, outras pandemias poderão vir, então hoje mais do que nunca nós devemos evitar a síndrome metabólica e nada melhor do que a medicina preventiva, né? Nós devemos hoje mais do que nunca nos prepararmos desenvolvendo hábitos saudáveis, né? E eu gostaria aqui de mencionar os 8 recursos naturais divulgados pela clínica Vida e Saúde, Vida Saudável. São os 8 recursos naturais, né? Que seria a luz solar, ar puro, água em quantidade adequada, uma alimentação saudável e balanceada, com presença de frutas, de hortaliças, de leguminosas, exercício físico, pelo menos de 2 a 3 vezes na semana, 25 a 30 minutos de exercício físico, repouso, 7 a 8 horas de sono por dia, domínio próprio, né? O domínio das paixões em relação à alimentação, em relação ao trabalho, né? E confiança em Deus, né? Hoje mais do que nunca nós estamos realmente sob a proteção de Deus mesmo, né? Então que nós possamos desenvolver aproveitar esses 8 recursos naturais para fortalecermos mais a nossa imunidade, para desenvolvermos hábitos saudáveis e nos prepararmos melhor para o Covid-19 e para outras doenças aí que poderão ainda vir. Muito obrigada.